Olá, tudo bem com você? Este é o terceiro vídeo da série Perseverança. Como você tem perseverado na excelência? Quando eu falo excelência, é em tudo que você faz na sua vida. Seja na sua casa, que é o primeiro lugar onde nós precisamos ser excelentes, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no trabalho, quando nós saímos, quando nós vamos em alguma loja, no supermercado, quando nós vamos realizar projetos, quando nós vamos fazer aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Como nós estamos perseverando na excelência? Será que de repente nós começamos fazendo de forma o melhor possível, dando o nosso melhor dentro da nossa capacidade? Nós buscamos conhecimento, nós vamos estudar, nós vamos aplicar treinamento, nós vamos ter disciplina e estamos ali realizando algo e de repente chegam más notícias, de repente é o patrão que diz que o seu trabalho não está tão bom assim, ou você ouviu que eles vão começar a demitir as pessoas. De repente você ligou a televisão e aquele noticiário trazendo péssimas notícias vindas do governo, parte de política e todas essas informações ao redor do mundo que estão acontecendo a todo tempo, e você lá no fundo começa a pensar: talvez eu não precise fazer tanto assim, porque não vou chegar a grandes lugares com isso, ou não vou conseguir aquela promoção de qualquer maneira, ou tantas outras desculpas. E lá dentro, esses pensamentos têm tomado conta e têm se tornado fortalezas, e de repente, você que é filho de Deus, que é filha de Deus, já não está fazendo mais com excelência as coisas na sua vida. Eu quero te convidar a caminhar um pouquinho comigo na história dessa pessoa que Deus colocou no meu coração para estar conversando hoje, que é Daniel. Este livro de Daniel é um livro incrível e eu já te convido, mesmo depois da mensagem, a você meditar no livro de Daniel. E nós vamos começar ali em Daniel 5, versículo 12. Existia uma necessidade, depois você pode pesquisar o contexto, né? E foi lembraram de Daniel. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas. Essa era a fama de Daniel. Então, uma pessoa de espírito excelente, uma pessoa que tudo que fazia era com excelência. Ele era conhecido dessa forma e ele foi lembrado justamente num momento importante, onde o rei necessitava de alguém que fizesse uma interpretação. Em Daniel 6, versículo 3, diz o seguinte: então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, depois que ele resolveu essa necessidade, ele foi colocado sob uma posição de governo. E ele fez muito bem uso. Ele já sabia o que era uma posição de governo, com certeza, antes de ter sido colocado lá. E a maneira como ele agia, como ele resolvia as coisas, como ele se portava, o testemunho dele ia à sua frente. Então, ele ficou em evidência. E claro, nós sabemos que isso não aconteceu só naquela época. Quando Deus nos coloca em evidência, quando nós realizamos as coisas com excelência, vai acontecer inveja, vão ter pessoas que vão se levantar contra, vão inventar coisas. Isso não acontecia só na época de Daniel, mas ele perseverava, fazendo tudo com excelência. No versículo 10 de Daniel 6 ainda, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer
ou seja, ele perseverava nas suas orações. O que foi esse edito? Eles não tinham que falar de Daniel. Tentaram por tudo, os que já eram, né, os príncipes, os presidentes, eles viram que Daniel estava ali ganhando cada vez mais uma posição de um governo cada vez maior. Então, eles tentaram e não acharam nada do que falar de Daniel. Então, eles tiveram essa ideia de influenciar o rei para que Daniel não pudesse fazer as suas orações e num período ali de apenas idolatrar o rei. O que aconteceu? Essa má notícia chegou, Daniel soube. E o que ele fez? Ele deixou de perseverar? Não, ele continuou perseverando nas suas orações. Era uma coisa que ele fazia normalmente e ele não parou de fazer porque estavam se levantando contra ele. Ele sabia, claro, que existia um risco para a sua vida, mas ele perseverou. E eu vejo que muitas vezes nós, quando ouvimos alguma coisa contrária a algo que nós estamos fazendo no reino de Deus, nós podemos ficar inseguros ou, eu vou parar de fazer isso por agora, depois eu continuo quando as coisas acalmarem. Mas este homem, ele perseverou. Daniel 6, agora no versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Então, qual era o problema de ele continuar orando? O que ele ia causar para sua própria vida? Ele ia ser condenado à morte. Ele ia ser enviado para a cova dos leões. E o próprio rei, se você ler tudo o que está falando ali no capítulo 6 de Daniel, o próprio rei estava preocupado com ele. O próprio rei não conseguiu dormir, ele não conseguiu comer. E ele disse isso para Daniel, que o teu Deus, a quem você serve continuamente, ou seja, ele era um exemplo de perseverança na excelência, inclusive da busca do Senhor. Daniel 6:28. Assim Daniel prosperou durante todos os 3 reinados seguintes. Ele foi livre. Por quê? Deus o livrou. Deus o livrou de ser morto pelos leões. Deus fechou a boca dos leões de manhã, mesmo sem dormir. Assim que se levantou, o rei foi. E antes de chegar perto da cova, a palavra diz que ele já começou a chamar ali pelo nome de Daniel. Daniel, o Deus que tu serves, Daniel, será que ele te livrou? E Daniel estava vivo. Ele passou a noite na cova dos leões. Talvez você já tenha escutado essa história algumas vezes, mas eu quero dizer para você que a perseverança na excelência em tudo aquilo que nós fazemos vai sim nos colocar em posições estratégicas de governo. E é uma das nossas missões exercer governo na terra. Governo, aonde nós estivermos, Deus vai nos colocar em posições estratégicas de governo. Mas para isso nós precisamos ser excelentes, nós precisamos perseverar, mesmo que esteja difícil, mesmo que estejam situações adversas. Daniel, ele foi identificado como aquele que possuía um espírito excelente, além de conhecimento e entendimento. Ele se destacou entre presidentes e príncipes. Daniel não temia homens, ele não temia más notícias, ameaças, animais ferozes. Daniel perseverava na excelência em sua vida. Em 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. O que eu quero deixar para você hoje? Nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para sermos excelentes, mas o que ativa essa excelência é o poder de Deus, que habita em mim e habita em você, enquanto filhos de Deus. Persevere sendo excelente em tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Seja algo que aos olhos humanos talvez pareça pequeno, ou seja algo já grande, que você já esteja numa posição de governo de uma forma que você nunca nem imaginou. Não se acomode, não tema os homens, continue perseverando e sendo esse testemunho vivo do poder de Deus, aonde quer que você esteja. Deus te abençoe.